Demorou, mas o Douglas Costa deve finalmente engrenar nesse seu retorno ao Grêmio, né, apresentando um excelente futebol depois da sua volta. E hoje aqui no Portal do Gremista a gente vai mostrar algumas estatísticas, né, alguns detalhes e falar sobre alguns pontos do Wagner Mancini que vão beneficiar muito esse atleta que deve render muito mais na mão dele do que de qualquer outro técnico que o Grêmio teve na temporada. Então roda a vinheta e fica com a gente que você vai saber todos esses detalhes. Bom, o Douglas chegou como a principal contratação do Grêmio, né, para a temporada, como um jogador de destaque, chegou, né, no seu retorno ao futebol brasileiro, no seu retorno ao Grêmio, recebeu a camisa 10, mas já voltou com um grande problema que era a parte física, né, a parte física que assombrou o Douglas durante toda a carreira, e isso é um problema justamente porque o Douglas é um cara que depende muito da parte física, né, o seu futebol depende muito da parte física, então ele acabava não conseguindo desempenhar o seu melhor, não estando 100% fisicamente. Ele é um jogador muito de explosão, né, de drible, então ele depende muito, as melhores qualidades dele acabam dependendo de uma deficiência que é essa questão física dele. Então, aos poucos, né, ele foi se adaptando, chegou fora de forma e ele estreou contra o Sport no dia 17 de julho desse mesmo ano. Nesse jogo ele teve, né, o Grêmio acabou perdendo para o Sport, né, o Grêmio perdeu os dois jogos para o Sport na temporada e teve algumas coincidências muito interessantes que a gente já vai trazer. Nesse jogo contra o Sport foi 1-0 e o Grêmio no dia 17 de julho teve o Douglas atuando por 27 minutos e nesses 27 minutos ele acertou 76% dos passes que ele tentou e deu 32 toques na bola. Então esse desempenho dentro do primeiro jogo do Douglas, né, que ele chegou até acima do peso, assustou alguns torcedores, ficaram assustados com a condição física do Douglas, mas aquela ali foi a partida que marcou a estreia dele na derrota para o Sport no dia 17 de julho. No dia 3 de outubro, um turno depois, né, o Grêmio voltou a enfrentar o Sport e o Douglas, ainda numa evolução muito lenta, foi para esse jogo, e foi para esse jogo como titular. Ao contrário da partida de estreia, também contra o Sport, ele atuou, né, de 27, ele foi para 90 minutos jogados, né, foi uma das primeiras partidas em que o Douglas atuou por 90 minutos, já acertou 81% de passe em comparação aos 76% da primeira partida e deu 73 toques na bola em comparação aos 32, né, da primeira partida de estreia, né? Então, um turno depois, o Douglas teve esse aumento aí no número, né, essa melhora nos números, além de ter marcado seu primeiro gol. O Grêmio perdeu para o Sport nesse jogo, mas o Douglas foi quem fez o gol, né, e fez um golaço, inclusive, seu primeiro gol no retorno ao Grêmio, nessa partida que já mostrava uma evolução pessoal do Douglas, né? Uma evolução física, uma evolução individual. Então agora a gente vai trazer dados da partida dele contra o Juventude na estreia do Wagner Mancini para saber como é relevante esse toque que o Mancini deve dar no Douglas para o seu futebol. No dia 17 de outubro, ou seja, exatamente 3 meses depois da estreia do Douglas, né, pelo Sport lá na Ilha do Retiro, o Douglas voltou a campo para enfrentar o Juventude na Arena do Grêmio, partida que marcava a estreia do técnico Wagner Mancini. Foram 90 minutos, assim como na segunda partida contra o Sport, já foram 89% de acerto de passes, né? Então o maior número de acerto de passe entre essas partidas, e 51 toques na bola. Foi a melhor partida do Douglas pelo Grêmio, não à toa ele foi eleito, né, no Instagram do Brasileirão como o craque da rodada, né, da rodada de número 27, em notícia que você acompanha no nosso portal do Gremista. Apesar desse número de 51 toques na bola diferente, né, dos 73 toques que ele deu no jogo contra o Sport, na derrota contra o Sport, que já mostrava uma evolução, por que isso pode ser relevante e um ponto positivo? Bom, isso mostra um toque do Wagner Mancini no futebol do Douglas Costa. Ele, no comando do Filipão e nessa partida contra o Sport, atuou bem sim, mas gerava uma sobrecarga muito grande sobre ele, né? Ele ser muito acionado é normal por ele ser a referência técnica do time, mas ele sofrer uma sobrecarga e ele ser acionado de uma forma quase que automática também não é tão benéfico, né? Você tem ali uma facilidade maior na marcação quando você tem pouca variação. O Mancini trouxe para o time uma coletividade muito grande logo no seu primeiro jogo.
né? Então, o que isso significa? Significa que o time não depende tanto do potencial individual de cada jogador, e sim usa esse potencial individual dentro de um coletivo. O que resulta, né, num jogador como o Douglas, que é o craque do time, que teve 73 toques na bola na derrota para o Sport, tendo menos toques na bola, né, 51 toques no jogo contra o Juventude e sendo decisivo, né, sendo decisivo para a vitória. Marcou o seu segundo gol, então a gente vê aí que no intervalo de 14 dias ele marca o primeiro e o segundo, e no intervalo de 3 meses ele marcou, ele saiu do zero para o primeiro, né? Então a gente vê que essa ação coletiva e esse futebol que deve melhorar do Grêmio, né? Afinal foi só o primeiro jogo do Mancini, deve ser fundamental para que o Douglas cresça na temporada e vire o jogador que todo mundo esperou, né, que fosse o jogador que fosse chegar ao Grêmio, né? Então a gente vai acompanhar todos os próximos passos do Douglas, do Wagner Mancini, e eu já quero a sua opinião, deixa aqui a sua opinião nos comentários. O Wagner Mancini vai fazer bem para o Douglas Costa? Você concorda com isso? Você discorda? Acha que o Douglas foi uma contratação acertada ou acha que já passou do tempo ali dele se provar? De qualquer forma, deixe seu comentário aqui, se inscreva no canal, acompanhe a gente nas outras redes sociais e no nosso site, o Portal do Gremista, onde tem tudo que você precisa saber sobre o tricolor gaúcho. Valeu, galera, e até a próxima.